Oi, olha de novo e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa parede aqui, que vai ser meu novo cenário. Vocês vão ver bastante aí nos próximos vídeos, que eu vou estar sempre por aqui. E aí eu vou mostrar e contar tudinho pra vocês como é que eu transformei uma parede branca nessa parede com aspecto de cimento queimado. Quer ser mencionado por mim aqui em algum dos próximos vídeos? A única coisa que você precisa fazer é comentar seu nome aqui embaixo, deixar o like e ser inscrito no canal, que você pode ser o próximo. Então é só você ficar aí aguardando, assistindo os próximos vídeos pra ver se você não foi um dos mencionados. E a selecionada de hoje foi a Yara Vitória. Muito obrigado por estar aqui, um grande beijo pra você. E agora a gente pode voltar pro vídeo. É o seguinte, eu me mudei faz pouquíssimo tempo, faz alguns dias só. E aí no outro apartamento eu tinha uma parede de tijolinhos, só que ele era um papel de parede, como vocês devem ter visto aí nos outros vídeos. E aí, como não tinha como trazer pra cá e não tinha mais do papel, eu queria fazer uma coisa um pouco mais diferente, mas ainda na mesma pegada, assim, mais industrial. E aí eu comecei a pesquisar por referências de decoração, foi que eu vi esse tipo de parede, que eu gostei bastante. E aí nisso eu achei o vídeo do Luri, que é o Rebetave, que ele disse tudinho como é que ele fez, então eu resolvi tentar fazer, que é justamente esse vídeo aqui que eu tô fazendo. E aí eu vou mostrar como é que foi todo o processo até a gente chegar nesse resultado final que vocês estão vendo aqui atrás. Ah, existe outra forma também de você fazer, que é justamente usar a tinta pronta pra isso. Você pode mandar fazer isso, só que fica muito mais caro. Aí já vai para os R$200. Eu gastei em torno de 50 para fazer dessa forma que eu vou mostrar pra vocês, que leva um pouco mais de tempo, mas dá certo, né? Então, sem enrolação, vamos já aos materiais que vocês vão precisar. Vocês vão precisar de massa corrida, aquele baldinho de 3,6, aquele basicão. Isso, claro, dependendo do tamanho da sua parede. A minha parede é relativamente pequena, né, como vocês estão vendo. Então deu e ainda sobrou. Já se for uma parede muito grande, eu não sei exatamente quanto você vai precisar. Mas no meu caso foi essa latinha. Vão precisar também de um corante preto, porque vocês vão transformar a cor da massa corrida nessa cor aqui acinzentada. Já pra fazer a aplicação, vocês vão usar uma esponja dessa grandona aí que eu tô mostrando pra vocês. E por fim, uma fita crepe, se você não tiver em casa, que não é nem pra você usar na pintura em si, é só pra você proteger os cantos das outras paredes, da porta e tal, esse interruptor. Aí você coloca assim, porque depois você vai retirar e não vai estar manchado, né? Tudo manchado. Só vai estar no lugar que é pra ficar a tinta. E aí, como é que você vai fazer? Funciona da seguinte forma. Você vai misturar 150 ml de água com 6 colheres de massa corrida. Eu usei aquela colher de sopa normal, aquela colher que a gente toma sopa. E aí eu enchi bastante e coloquei 20 pingos do corante preto. E aí ele ficou com uma tonalidade de cinza. Isso você vai misturar bastante. Eu misturei mesmo com a colher. Coloca no recipiente tudo isso, mexe até ficar com aspecto de tinta. Então tomem cuidado para não ficar muito ralo. Ou seja, tem que mexer mais se tiver muito ralo ainda. E também pra não ficar aqueles pedacinhos de branco ou de preto, porque isso acaba manchando a parede. E aí fica mais difícil, nas próximas demãos você vai ter que passar por cima. Aconteceu comigo. Tudo que podia acontecer, aconteceu comigo. Por isso, então, prestem atenção em tudo que eu tô falando, porque todos os erros que eu tinha pra cometer, eu cometi. Beleza, aí você tem toda essa misturinha, você tem que deixar ela com a textura meio de tinta mesmo. E aí você vai aplicar com a esponja, retira um pouco do excesso e começa a passar. Isso você vai passar em forma reta, assim, só que meio aleatória mesmo, irregular, vai passando assim, mais reto, mais brusco, assim, os movimentos. Essa é a primeira demão. E aí vai ficar uma coisa meio estranha. Você vai ficar tipo, que merda que eu tô fazendo? Aí você tem que confiar mesmo no processo, que no final vai ter um resultado legal. Para a segunda demão você vai usar a mesma coisa. Você vai fazer 150 ml de água, vai colocar as 6 colheres de massa corrida, só que dessa vez você vai colocar 15 gotas, porque ao total você vai ter 3 tons de cinza para poder ir mesclando uma coisa com a outra. E aí você vai aplicar da mesma forma, sempre nos movimentos assim retos e, enfim, vai na louca. Eu vi alguns tutoriais que na segunda vez já deu meio que certo. No meu caso não deu, porque ficou muitas manchas brancas ainda. Na terceira demão você vai colocar a mesma quantidade, 150 ml de água, 6 colheres de massa corrida, porque isso é o que deu exatamente para a minha parede. E colocar agora 10 pingos de corante. Aplica da mesma forma. Só que assim, gente, eu acho adequado você esperar bastante até a tinta secar. Pelo seguinte fato, quando eu fui aplicando a segunda demão, por exemplo, eu comecei a perceber que quando eu passava por cima de uma coisa que ainda estava meio molhada, ele começou a arrancar a demão que eu já tinha feito. E aí começa a ficar branco, né, a cor original da parede. E isso aconteceu várias vezes. Então eu recomendo bastante que vocês deixem secar completamente. O tempo depende muito do local que você tá, da região que você tá.
Mas aqui tava meio friozinho, então eu liguei o ventilador e deixei rodando, o quarto todo fechado. Mas mesmo assim, fiquem um tempo considerável aí, 1 hora e meia, entre cada demão pra poder dar certo mais rápido. Outra dica que eu tenho pra vocês é que durante as aplicações, tente não ficar passando muito no mesmo local. Você passa 1, 2, no máximo 3 vezes e já vai espalhando toda a tinta. Porque se você ficar muito tempo naquele mesmo local, novamente vai começar a arrancar. E aí é só seguir em frente. Assim, algumas pessoas já conseguiram realmente fazer nas 3 demãos, só que eu fui pra 5 demãos, porque eu fiz a primeira, ficou daquele jeito estranho. Aí na segunda, continuou meio estranho com as partes brancas. A terceira demão também continuou com as partes brancas. Aí eu fui pra quarta, que eu já fui tentar uma coisa totalmente diferente, que eu tentei usar o rolinho, pra pelo menos cobrir a parede toda de cinza, já que tinha tanto branco. E aí nisso deu um pequeno problema, que a tinta ficou com algumas manchinhas de preto e algumas manchinhas de branco, porque eu já tava meio cansado e aí eu não misturei direito. E aí ficou umas bolotas grandes de manchas pretas, principalmente, incomodando bastante. Então eu comecei a fazer ontem e vim terminar hoje, que eu fiz a 5ª demão, que foi como ficou agora nesse resultado, que aí sim eu gostei. Então para a 4ª e a 5ª mão que eu dei, caso seja necessário para você, eu usei as 15 gotas, né? 150 ml de água, 6 colheres e 15 gotas. E aí ficou nesse resultado aqui que eu gostei bastante. Esse é o resultado praticamente final, porque ainda tá um pouquinho secando, porque eu tive que fazer isso hoje, mas é basicamente isso que vai ficar. Eu só vou remover toda a fita crepe pra poder ficar tudo certinho. Então o resultado final, vocês vão ver no próximo vídeo que eu fizer, que vai ser de decoração. Então daqui a alguns dias eu vou fazer a decoração do meu quarto, né, finalizar. E aí vocês vão poder ver não só a parede, como o meu quarto por completo. E foi basicamente isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do resultado da minha parede. Fica uma coisa bem diferentona. Então não se preocupem com relação a ficar perfeitinho, porque se fosse pra ficar perfeitinho, aí você passaria uma tinta de normalzona, né? É realmente pra ficar uma coisa mais brusca, mais rebuscada, mais industrial mesmo, com esse aspecto assim de pintado, porque é pra ficar com cimento queimado. Bom, então comenta aqui o que vocês acharam, se vocês vão tentar fazer. Eu acho que fica bem interessante pro quarto, fica bem diferente. E se tentarem, tirarem fotos, me marca lá no Instagram também. Mas é claro, deixa o seu like, compartilha, faz isso daí e até o próximo vídeo.